Da série, nós estávamos morrendo de saudades de doutora Andressa Heimcher. Bem-vinda! Linda! Que bom que você voltou. O público já estava desesperado. Cadê a doutora Andressa? Tava de férias, gente. Tava de férias. Gente, a doutora Andressa estava passeando, merecida. Olha o rostinho. Olha a alegria dela. Eu tirei férias. Você precisava. Tá linda. Obrigada, fez muito bem a você. Agora, a pauta de daqui a pouquinho com a doutora Andressa é o máximo. Será que esticar um pouquinho o sono, acordar tarde, pode ter aí algum envolvimento no nosso metabolismo? Daqui a pouquinho. Antes, uma dica do dia super bacana, você vai adorar. Olha lá. Boa tarde, meu nome é Lidiane, sou técnica do De Unhas. Estou aqui para falar para vocês do cuidado que vocês têm que ter com a pele durante esse verão. Bom, é muito importante ressaltar que nós temos que hidratar muito bem as mãos e os pés. Nós temos que esfoliar, passar protetor solar, tanto nas mãos quanto nos pés. Quanto à esfoliação, nós temos que passar também rente ao calcanhar, principalmente porque o calcanhar é o que fica mais exposto, né? Que recebe mais bactérias. Importante também lembrar que temos que tirar menos cutícula devido a bactérias e fungos que podem pegar na praia, no dia a dia. Hidratar a cutícula com óleo, tá? Específico, deixar sempre bem hidratado também é importante. Então eu deixo essas dicas para vocês com cuidado com a pele neste verão, tá? Meu nome é Lidiane Silva e agradeço ao Você Bonita. Obrigada. Dicas ótimas pro verão. Deixa eu dar um agradecimento das meninas que cuidam muito das unhas. De Unhas de e fenzinho ali, ó, tracinho unhas. www.deunhas.com.br. Acesse, tire todas as dúvidas e saiba tantas curiosidades a respeito das unhas que nós mulheres adoramos esse assunto, né, doutora Andressa? Que já está me esperando. Para quem chegou agora, vamos falar de saúde com a nossa endocrinologista. Beijinho de novo. Doutora Andressa Heimcher, feliz ano novo, pra um todos, 2016 maravilhoso, cheio de estudos, que eu sei que você adora, que você gosta de trazer as informações, né, que você fica horas ali estudando, pensando, fazendo terminar meu doutorado esse ano. Você vai terminar o doutorado, doutora? Tem que terminar meu doutorado. Qual é o seu... Eu estudo homens acima do peso. Eu vi que você postou no Face. Eu postei no Face, a gente está fazendo, não sei se eu posso falar do recrutamento, pode, claro, né? Pode, eu acho ótimo, inclusive vai ajudar um monte de gente. Então, gente, a gente tá, é o meu projeto de pesquisa no Hospital das Clínicas, é o meu doutorado, com orientação da minha orientadora, que é a doutora Cíntia Cercato, e a gente está procurando homens acima do peso para fazer avaliação hormonal. Que legal! Porque a gente sabe que o excesso de peso no homem faz reduzir o principal hormônio, que é a testosterona. Então, a gente procura os nossos meninos perdidos pelo mundo, acima do peso, que têm alterações hormonais. Então, por favor, quem tiver interesse, entre em contato, que a gente está precisando de voluntários lá para fazer o trabalho. Olha só, gente, eu acho que essas pesquisas são seríssimas e vale muito a pena. Então, quem está passando por isso, inclusive, vai ter todas as dicas até para chegar no peso ideal e viver com mais saúde. A gente faz todo um acompanhamento lá. Muito legal, doutora Andressa. Agora, o assunto de hoje tem a ver um pouquinho com férias e com alguns hábitos de muitas pessoas, que é o hábito de dormir até mais tarde. Exato. É um péssimo hábito? É um hábito muito ruim, Carol. Até então, a gente não tinha essa noção de que até que ponto os hábitos do sono
sono eram tão prejudiciais para o metabolismo como a gente tem visto nas pesquisas. Até então a gente achava que não, que manter 8 horas de sono ou manter 7 horas de sono, independente se você acordava mais cedo ou mais tarde, não influenciava tanto o metabolismo. E hoje, com o desdobrar das pesquisas, a gente tem visto que não, que além de você precisar manter um número X de horas de sono, a gente precisa manter uma regularidade dessas horas de sono e melhor, que elas sejam adequadas ao período da luz do dia. Então, a ideia de você ficar acordado no período noturno não é tão benéfica para o metabolismo. Mesmo que você durma 7, 8 horas, que é o que a gente fala que é o mínimo para que a gente fique bem. Exatamente. Então, o ideal é despertar com o despertar do dia. Exatamente. Clareou. A ideia é que você acorde. E aí é o que a gente chama de cronotipo. É o que a gente tem estudado hoje em dia, são os cronotipos. A gente tem o primeiro slide, né? Vamos começar? Para trazer para o pessoal de casa. Vamos colocar a primeira imagem, então, da doutora Andressa. A gente tem um vídeo também, mas acho que a doutora Andressa quer começar com o slide, né? Sim, aí depois a gente acha que pode passar o vídeo também. Vamos lá. Primeiro slidezinho na tela, que é o seguinte, vocês estão vendo que tem um reloginho bonitão aqui? Vocês vão entender por quê. A gente vai mostrar o slide, daqui a pouquinho a gente vai para o relógio para fazer uma brincadeira, porque não é tão simples assim. O que acontece nesse ciclo, então? Então, a gente sabe que o cronotipo, Carol, é o padrão de sono da pessoa. E a gente divide esse padrão de sono basicamente em 2 tipos de pessoa. O madrugador e o corujinha, né? O madrugador, em inglês, a gente chama de early bird, que é o passarinho que está lá às 5, 6 horas da manhã, lá, piu, 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 piu. Justamente, então ele está aqui representado, é o nosso passarinho madrugador e é aquela pessoa que tem o ciclo de sono adequado ao claro e escuro do dia. Isso é positivo? Isso é extremamente positivo, segundo as pesquisas. É aquela pessoa que vai ter o ciclo hormonal mais adaptado e com isso ela vai ter diversos hormônios liberados no horário correto. Entendi, que seriam esses daqui que você colocou. Exatamente, que é o cortisol, que a gente vai ter a melatonina, que a gente vai ter o hormônio do crescimento e a gente vai ter, então, uma redução de risco de diversas doenças, como, por exemplo, diabetes, como redução do risco da resistência insulínica. Então, hoje o que a gente tem visto é que não basta só dormir às 8 horas, a gente precisa dormir às 8 horas à medida em que o dia vai escurecendo, preferencialmente perto da meia-noite, mas a gente sabe que um pouco antes seria um pouco mais benéfico mesmo, e cumprir esse ciclo de 6 a 8 horas de sono, em média 7 horas de sono para os adultos, no período em que a gente tem total escuridão. E aí, com o despertar do dia, a gente acordaria. Que interessante, doutora Andressa. E sabe que a gente fica pensando nisso? Tudo bem, a gente tem algumas mudanças de horário de verão, que daqui a pouco você pode contar se isso interfere ou não, mas... Vou deixar uma pergunta. Quer deixar a perguntinha do público, Mal? Deixa uma perguntinha minha. Vamos deixar do público, daqui a pouco eu faço minha pergunta. Vamos lá. Perguntinha do público. Porque a gente já começa a pensar em um monte de coisa, né? Que linda. Quem é? Paula. Ana Paula, beijo pra você. Obrigada. Existe alguma técnica de relaxamento pra pessoa dormir? Tem esse lance, né? Tem gente que não consegue de jeito nenhum. E o que fazer quando não consegue? Você já me conta. Conto. Se tem diquinha, porque olha... Andressa. E a gente vai responder a perguntinha da Ana Paula. Tem gente que não consegue dormir, doutora Andressa, de jeito nenhum. Faz tudo para se cansar no dia. Até acorda cedo, mas a madrugada parece que chama, né? Fica acordado. E aí? Então, tem algumas dicas, sim. Tem as técnicas de relaxamento clássicas, sim, que existem. Então, tem algumas pessoas que funcionam muito bem com meditação, mas o que a gente sabe, assim, eu vou dizer a parte endócrina, né? Tá legal. Então, assim, a exposição à luz 2 horas antes do período de deitar, por exemplo, televisão, videogame, tela de computador, ela não vai fazer com que o nosso cérebro libere um hormônio muito importante, que é a melatonina. Se a gente puder ir, vamos pro relógio. Você vai responder usando o relógio. Exatamente. Tá bom. Então, assim, por que eu pensei em trazer o relógio, Carol? Pra gente justamente explicar quais são os hormônios que são liberados no período noturno. Amei! Quero saber todos. Olha que legal isso, gente. Não é bacana? É super bacana, eu não tenho nem ideia. Qual é o primeiro? A melatonina? Não, exatamente, ó, M de melatonina. Ai, deixa eu ver que bonito que ela fez. Ficou gente, doutora Andressa, né? Em outra vida, com certeza, você trabalhou em televisão. Porque ela adora brincar com essas coisas e a gente deixa ela livre e leve solta para criar. É verdade. Porque é muito legal. Vocês são incríveis. E a gente adora. Então,
Tá aqui a melatonina. E aí a melatonina, Carol, ela vai ser liberada a partir da meia-noite até as 8 horas da manhã, no período que você dorme. Tá. Então, abaixou a luz, o corpo progressivamente vai liberando melatonina e a melatonina vai ser liberada em todo o período que você vai estar dormindo. Tá. Quando a gente tem um estímulo luminoso perto da hora de deitar, o que vai acontecer com essa melatonina? Não vai ser liberada. A produção dela A cai. produção dela cai. E a melatonina ela é muito importante porque ela é um gatilho para a liberação de outros hormônios noturnos. Juro, então se a gente produz pouca melatonina, outros ficam prejudicados. Outros ficam prejudicados. E Tá. a melatonina é um indutor de relaxamento. E a gente sabe também que quem libera menos melatonina não vai para as fases mais profundas do sono. Que interessante, doutora Gente, esse é um Andressa. assunto incrível. Isso Parece é um que não assunto termina incrível. mais. Só que, por exemplo, além desse lance de não estar conectado ou estar em contato com a luz, que inibe um pouco essa produção, quais seriam outros fatores, podem ser fatores fisiológicos? O paciente já por natureza, por DNA genética, produz menos melatonina. Sim, existem pessoas que têm a sensibilidade da glândula pineal, que é a glândula que produz a melatonina, é como se fosse um sensor, ele é um pouquinho mais, ele demora um pouquinho mais para poder liberar a melatonina. Olha só. E isso atrapalha um pouco, são pessoas que liberam naturalmente menos melatonina. Mas é o que eu falo, cada pessoa tem um ciclo de sono específico. Tem pessoas que vão ficar bem com 6 horas, tem pessoas que vão ficar bem com 8 horas de sono. O mais importante é que, quando a pessoa dorme, ela consiga fazer um ciclo de sono em que ela vá para os estágios mais profundos de sono, atinja o sono REM, que é o sono em que ela vai captar as experiências, fazer memória, fazer relaxamento de corpo, Tá. e depois ela vai oscilando nas fases de sono. Até acordar. Até acordar. Isso tem relação com depressão, não tem? Isso tem. O que acontece? E também muitas das pessoas que usam medicamentos para controle de ansiedade, muitas vezes a gente sabe que os medicamentos fazem com que a pessoa não chegue nas fases mais profundas de sono. Então, muito importante a gente passar esse conceito para quem está em casa, Carol, é que a nossa produção hormonal, ela é extremamente afetada por medicação, por exposição à luz, por atividade física. Tem pessoas que, com atividades físicas no período anterior a dormir, o que elas têm? Elas atrasam um pouquinho a liberação da melatonina. Olha só, que malha à noite. Pois é. Então, justamente no caso da nossa telespectadora que perguntou, o que acontece? Às vezes, técnicas de relaxamento ajudam, mas às vezes modificar alguns hábitos nesse período anterior ao período de deitar vão ajudar. Então, evitar telas, né? Então, eu costumo brincar, tela de computador, tela de TV, tela de tablet, tela de celular, videogame, evitar atividade física e evitar estimulantes, tipo cafeína. Que também dá uma pilhada Que nessa também- hora. Aí vai inibir um pouco da melatonina. Exatamente, você inibe a liberação da melatonina. A melatonina é um hormônio, para quem está em casa entender, é na época que o homem estava na época das cavernas. Eu ia te perguntar do período paleo, porque quando você fala que a gente tem que acordar quando clareia, o único homem, eu acho que acordava quando clareava mesmo, com esse conceito, Exato. era o homem das cavernas. Exato. Clareou, invadiu a luz ali na Exato. caverna, vamos pensar meio assim, meio lúdico. Acordei. Acordou. Não é isso? Mas isso, Olha que loucura. mas isso é o fisiológico, Carol. E eu vou te contar uma outra coisa. Por que a gente depende tanto da melatonina? Quem é esse aqui? Esse é o GH, é o Esse hormônio GH. do crescimento. Ele é o hormônio Esse do é bombado. crescimento. Muito bom. O que acontece quando a gente começa a liberar a melatonina? Assim que a gente pega no sono, o nosso corpo faz um pico de GH. Ele libera GH no período noturno. Para as crianças, o que a gente costuma dizer? Do quê? Que a criança cresce durante a Assim, noite. cresce, dorme. Ah, como, dormiu, cresceu, Dormiu, acorda cresceu. maior, é isso mesmo. Exato. Porque ele é produzido à noite apenas. Ele é produzido ao longo do dia, mas o seu maior pico é no período noturno. Só que ele depende da melatonina. Ele tem uma maior produção quando a melatonina está presente. Tá. E aí o que acontece? Quando eu não tenho um estímulo da melatonina e eu ainda estou acordado, em vez de ter um pico grande de GH logo depois que eu deito, eu tenho 2 pequenos picos. Um antes de deitar, porque o organismo meio que se perde, e um logo após deitar. E a gente sabe que esses 2 picos de GH não se comparam com o pico maior quando você dorme no horário correto. Entendi. Então a liberação dele a gente poderia dizer que estaria próxima da 1 da manhã? Exatamente, mais ou menos aí. Tá. Tá. E este aqui é o hormônio, então agora entrando naquele momento você bonita, que as meninas vão perguntar,
Por que que esse hormônio tem que estar, então, numa concentração bacana? Por que que falam que ele ajuda a emagrecer e a melhorar o metabolismo? Porque o GH é o hormônio que mantém a nossa massa muscular e ajuda a controlar a deposição de gordura. Então, ele é como se fosse um perdedor de gordura e um formador de músculo. Nos adultos, nas crianças, ele principalmente é responsável pelo crescimento. Entendi. Né? Então, meninas, pode ser. Pode Quem ser está noite de tentando sono emagrecer, fragmentada, pode ser. pode estar aqui o problema. Você imagina, você vai mexendo no computador, até mais ou menos antes de deitar. A tua melatonina está atrasada para ser Eu fico liberada. enlouquecida. Nesse mês eu fico assistindo minissérie, fico assistindo... Aí Então, você imagina, você não faz um terrível. pico de GH adequado como deveria ser. Aham. E aí você acaba que você não potencializa o que o seu próprio organismo está te dando. E isso a longo prazo, você tem estudos comparativos de pessoas, por exemplo, que fazem períodos noturnos de plantão, que dormem mal cronicamente, que sofrem do jet lag social. Que você já contou. Que eu já contei, que é quando a gente tem vários horários de sono, de padrões de sono durante a semana, elas têm alterações na liberação do GH. Olha só. E isso a longo prazo leva a uma perda de massa muscular, Pode engordar, então. que pode levar ao ganho de peso. Interessante. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela para a gente seguir com mais 2 hormônios que também serão produzidos nesse período noturno. Perfeito. Quem escreveu pra gente? Natália, um beijo pra você. E quem malha à noite? Como fazer então para pegar no sono? Já que malhar à noite não é tão simples assim, acaba deixando a pessoa mais pilhada. Perfeito. Me conta, o Então, que pode fazer? Primeiro, deixar o ambiente bem escuro no quarto. Apaga tudo. Apaga tudo. Evita os estimulantes, né? Então, evita a cafeína, evita chá verde, pelo menos depois das 5 horas da tarde. Tá. E aí você vai evitar também os estimulantes de luz e de som. O ambiente do quarto, ele tem que ser bem escuro, bem arejado e ele tem que ser calmo, né? Não dá para você querer dormir num ambiente mais agitado, É verdade. né, Carol? E aí, o que que acontece? Tem que fazer um esforço, Tem né? que fazer um esforço para você manter a sua rotina e o que a gente chama de higiene do dormir, né? Então, Tá. você tem que ter um hábitozinho. Você toma o seu banho, você escova os seus dentes, você fica num momento mais tranquilo para você poder ir deitar. E hoje o que a gente faz é exatamente o contrário. É. Deitou na cama. Fica lá. Deixa eu ver se dá tempo de eu fazer alguma coisa pro dia seguinte. Exato. Eu louca, faço texto, pesquiso, não sei o que lá da pauta. Assim, no horário que tá na cama, que tá tranquilo, que tá, agora dá tempo. E isso, infelizmente, tá errado. É como se a gente fizesse uma agressão ao nosso corpo. Aquilo que você Exato. falou, ele tá dando de presente uma Vários produção hormonal hormônios linda. lindos, perfeita, né? Que a natureza colocou. E a gente é que tá destruindo, não respeitando esses horários. Exato. Pois é, mas eu sei que não é culpa nossa e que não é tão simples assim, gente. Também não acho que eu também faço isso, porque eu também não consigo, a gente não é também tão faz. simples. Eu também falo, gente, eu sou uma pessoa, eu sou ligada, sim, 220 Sim, sim. e Você tem direto. todo o conceito, mas nem sempre a gente consegue colocar Exato, em deita prática. na cama, eu tô respondendo e-mail de paciente, não Então, tem jeito, eu imagino. né? Não Agora, tem como. doutora Andressa, se a gente descobriu que a melatonina vai desencadear e ajudar muito esse pico do GH, se o GH for liberado bacana lá para 1 da manhã, num pico bem legal, quais são os próximos hormônios? Os próximos hormônios, a gente vai ter uma redução do nível de cortisol. Ah, então o cortisol, que poderia estar mais altinho ao longo do dia... Ele já vai ter um nível bem reduzido no período noturno. Tá. E ele só vai voltar a se elevar, Carol, lá para as 5, 6 da manhã, antecipando o acordar. Porque é ele que faz a gente levantar? É ele que estimula o nosso organismo a levantar. Ele é o nosso hormônio do estresse. Mas a gente tem que entender que também todo o estresse não é do mal. Tem estresse bom? Tem estresse bom. A gente precisa do nosso corpo um pouco pilhado para poder acordar e fazer as atividades do dia. Então, o cortisol ele faz um pico, um pouco, o ACTH, que é o hormônio que manda no cortisol, ele faz um pico antes de acordar e o cortisol ele vai se elevando logo no momento um pouquinho antes da gente levantar até logo depois que a gente acorda. E isso é normal. Isso é Isso é normal, fisiológico, isso é o que é deve fisiológico. acontecer. Quem não tem um pico de GH neste momento... De cortisol. Desculpa, de GH, não, de cortisol, voltando.
pode ter algum problema? O que a gente tem é que o nosso organismo ele depende desse cortisol mais alto para realizar diversas funções, como, por exemplo, mandar glicose para a corrente sanguínea no começo da nossa atividade do dia. Então, assim, se a gente não tem uma liberação adequada, a gente pode ter mais cansaço, a gente pode ter mais fadiga. Só que eu sempre lembro disso, o cortisol é um hormônio que a gente dosa ao longo, a gente precisa ter uma avaliação ao longo das 24 horas. Então, a gente avalia o pico de manhã e a gente precisa ter certeza que ele tem o quê de noite? Bem baixinho. Porque não adianta ter um pico aqui e um pico à noite. Exatamente. Que daí tá errado. Tá errado. Não é para fazer pico de cortisol à noite. Tá. E aí o que acontece com quem dorme tarde? Ah, chegamos à resposta. Dorme tarde, acorda tarde, tem o quê? Pico de cortisol à noite. E isso é péssimo. Isso é muito ruim, porque o cortisol elevado, ele tende a fazer resistência insulínica. E a resistência insulínica tem gordura abdominal, maior risco de diabetes, maior risco de ganho de peso. Então, quando a gente usa, assim, verbalmente, assim, eu tô engordando porque eu tenho cortisol alto. Não é só que tem cortisol alto, Não. é porque está com cortisol no horário errado. Muitas vezes a gente dosa o cortisol nas 24 horas e esse cortisol, ele tá normal, mas é porque ele libera picos em horários diferentes. Vocês estão vendo em casa o vídeo, ele tá mostrando o dia e tá mostrando a liberação dos hormônios ao longo do dia. E isso é interessante porque o cortisol, ele precisa estar mais alto de manhã, ele tá se reduzindo ao longo do dia. E se a gente perde essa regulação hormonal, Carol, a gente faz um desbalanço de uma série de reações no nosso organismo. E aí fica tudo confuso, gente. E aí não tem corpo que entenda, que Exato. funcione direitinho, que mantenha o nosso dia com uma disposição adequada para trabalhar, para fazer atividade. Exato. Descompensa tudo. E sabe o que mais descompensa? É a grelina. Grelina. Grelina, esse hormônio é mó bonitinho. Por quê, doutora Andressa? Então vamos lá, o que a grelina faz? A grelina, ela tá onde aqui no nosso reloginho? No geral, na nossa vida normal, a grelina ela é um hormônio antecipatório das refeições. Tá. Então, vai lá, eu tô aqui me preparando para entrar no ar no Você Bonita, minha grelina já tá subindo porque eu tô morrendo de fome. Entendi, tá todo mundo com fome. Todo mundo com fome. Então a grelina da Andressa tá super minha alta. também, bombando, Tá bombando. Esse horário aqui. minha grelina tá bombando. Bombando. O que acontece? A grelina é um hormônio antecipatório das refeições. Antes do café, antes do almoço, antes do jantar, ela tá lá bombando. Ela é antagonizada, ou seja, existe um outro hormônio que é a leptina, que controla justamente a fome que a grelina dá. Tá. Perfeito? Perfeito. Pra gente não comer tudo Pra que vê gente pela não frente. comer tudo que vê pela frente. Não seria uma loucura. Perfeito. E outros hormônios também da saciedade, mas só para ficar mais fácil da gente entender. Quando eu passo um período noturno muito acordado aqui, eu não vou ter uma liberação adequada de melatonina, certo? Certo. E eu não vou ter uma liberação adequada de GH. Tá tudo meio caidinho, vou botar ele caidinho. Perfeito. Então, o GH aumenta a glicose no sangue. A melatonina regula os outros hormônios noturnos. Se eu tenho pouca glicose no sangue, se eu não estou dormindo, o que o meu organismo entende? Que eu tenho que comer. Perfeito. E aí o que acontece no meio da noite? Grelina. Grelina come, vai atacar a geladeira. Come. Exatamente. Levanta, 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 levanta. Vai atacar a geladeira. Ela fica tipo falando assim pra gente? Perfeito. E é Por isso quem dorme tarde tem fome na madrugada. Exatamente. E aí come chocolate. Aí come comida o quê? Comida conforto. Que é chocolate, batata frita, você já contou aquelas... Faz aquele, os frios, faz aquele macarrão instantâneo, sei lá, tô pirando, mas deve ter tudo isso. Não, mas tem, Carol, porque o organismo, ele tá sentindo o quê? Ele tá sentindo falta de energia. Pensa só, você é um homem das cavernas que tá fora da caverna, no escuro, perdido, no meio da floresta. Ixi, é verdade. E você tá com fome, você precisa caçar. Faz todo o sentido lógico. Só que na nossa vida, nós não estamos na caverna, nem fora da caverna, e não temos nem quem caçar. Não, aí caça, abre a geladeira. Ah, tá, nesse caso a gente abre a geladeira. Abre a geladeira. Ele ainda gasta caloria de ir lá caçar. A gente não gasta nenhuma, a gente só vai lá e abre e come. Abre a geladeira e come. Entendi. Então, para vocês verem como é importante uma boa noite de sono. Né? Porque aí a gente consegue regularizar, a grelina vai ficar no horário certo, meio-dia no horário do programa da Carol, depois, né? 8 horas da manhã, depois na horário da janta, ela não vai ser liberada no período noturno, eu vou ter uma liberação de leptina correta, eu vou ter um pico de GH lindo para eu ter músculo, para ter disposição, para o meu neném crescer, para minha criança crescer. Então, na verdade, a gente tem toda uma harmonia de metabolismo se eu trago o meu relógio biológico para um relógio
biológico correto. Entendi. Perfeito, doutora Andressa. Maravilhosa explicação. Mas então, deixa eu só te fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta do público para fechar, né, Má? E eu vou fazer só mais uma perguntinha. Vamos lá. Pergunta do público. Fanny, um beijo para você. Toda esta produção de hormônios processa normalmente quando induzidos ao sono com remédios. Obrigada, eu ia chegar neste ponto. Quem, então, recorre ao uso de remédios? Não estamos falando da melatonina, que não é aprovada no Brasil. Isso. Que é natural. Estamos falando de tarja preta e etc. Bom, então assim, o que a gente sabe? Quem toma remédios para indutores de sono, a pessoa não chega nas fases mais profundas de sono. E alguns estudos demonstram que, por exemplo, o pico do GH noturno, ele não é tão grande naquelas pessoas que usam medicações que interferem nessa entrada nos momentos mais profundos do sono. Ou seja, não dá para produzir, como você explicou, tomando remédio. Exato. Então, a ideia, o que é? Alguns estudos mostram que essa produção hormonal do período noturno, ela não é tão adequada. Qual que é a ideia? Tem que tomar, se precisa tomar medicação, sim, e aí a gente precisa se cuidar e, obviamente, parar de tomar medicação, se tiver indicação ou não. Mas o mais importante é, procure ajuda médica e aí a gente vai conseguir esclarecer as dúvidas, né, Carol? Má falou show de bola, mas eu vou fechar com mais uma perguntinha importante. Você citou a grelina. Para fechar. Tá aqui. Estou com fome, estou sentindo a fome, o que fome, vou fazer outra coisa, não vou lembrar que estou com fome, bebe água. Quando você tenta enganar a fome, o que acontece com o corpo, com o metabolismo? É ruim. Gente, é ruim, não é bom, porque o nosso organismo ele está pedindo energia. Quando a gente tem fome é barriga roncando, não é vontade de comer. Já expliquei isso também. É sentir fome mesmo. Preciso comer alguma coisa tigre dentro de você, tá? Então, isso não adianta. A gente vai procurar uma refeição rica em fibra, com baixo índice glicêmico, com proteína. A gente vai se alimentar, porque o nosso organismo está pedindo energia. A grelina só se reduz quando eu tenho nutrientes dentro do meu estômago. Eu não consigo reduzir a grelina bebendo água, isso tem estudo. Voluntários que beberam água, voluntários que comeram, quem reduziu mais grelina? E aí, no caso, se a gente não mata essa vontade do organismo, que é de nutrientes, o que ele faz? Ele estoca, né? Exato. Aí a próxima sua refeição, a hora que você for comer, o organismo não sabe quando você vai passar fome de novo. E aí a tendência é ele trazer tudo para as regiões de estoque. Ou pera, ou maçã, ou banana. Que você já contou e que já fizeram em outro canal que eu já vi. A doutora Andressa sabe tudo. É bom quando copiam, né? Senão que gostaram. A gente fica feliz. A gente fica feliz. A gente fica muito feliz. Posso agradecer. Maravilhosa a pauta, né, gente? Então, a gente sabe que a pauta boa quando tá todo mundo no estúdio, assim, ó. Todo mundo concentrado. Prestando atenção, né? Concentrado, porque o assunto é realmente muito interessante. Chegaram muitas perguntas. Doutora Andressa sempre tem uma atenção especial, sempre responde. Você pode ir lá no Facebook e colocar Endocrinologia em Dia, que você já acompanha textos, estudos dela super legais. E lá no Insta, @Endocrinologia em Dia também, para seguir todo o trabalho de doutora Andressa Heimcher. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço, parabéns, Carol. sempre por essa mente brilhante. Adoramos Obrigada você. demais. Beijo, até a próxima.